Antes do vídeo começar, eu queria falar bem rapidinho aqui sobre o caso do Joey Venom. Joey Venom, pra quem não sabe, é praticamente um youtuber aqui na plataforma que grava vídeos diferentes, saca? Ele faz vídeos contando qualquer assunto que tá na mesa e ele fala e tal. E praticamente hoje ele quer dizer, não hoje, mas tipo assim, há alguns dias atrás ele fez praticamente um vídeo falando sobre a sua condição que estava acontecendo. Praticamente ontem mesmo, eu falei alguns dias atrás, porque ele já falava um pouco sobre isso e tal, mas ontem mesmo ele lançou um vídeo falando sobre a sua situação, que no caso é que praticamente desde a pandemia que aconteceu do vírus e tal, ele estava passando por alguns problemas financeiros e tal, e devido ao trabalho excessivo no YouTube, porque ele precisava fazer vídeos para poder ganhar dinheiro, porque essa é a única fonte de renda que a sua família tinha e tal, ele acabou pegando uma doença que praticamente acabou se tornando crônica praticamente para ele. E com isso, ficou difícil praticamente a vida dele, mais ainda praticamente com essa doença. E ele, além disso, está precisando muito dinheiro, não só para poder ter a sua, praticamente poder ficar em casa e tal, mas como também para poder pagar o tratamento para sua doença. O cara tá praticamente passando por vários problemas, um em cima do outro, saca? E praticamente esses são praticamente a ponta do iceberg dos problemas que está passando, porque tem muito mais disso. Tanto, não só essas coisas, como por exemplo, problemas financeiros e de saúde, como também está passando por problemas como, por exemplo, do próprio canal mesmo, onde ele está meio que sufocado praticamente, até mesmo tentando fazer coisas que ele não queria fazer, como por exemplo, clickbaits, e até mesmo divulgar jogos de azar, algo que ele não quer fazer, só que precisar para poder ganhar dinheiro, saca? Então é uma situação bem complicada para ele que está passando e tal, e quem quiser ajudar ele, praticamente, porque ele fez um vídeo meio contando sobre como tudo, saca? Sobre tudo e tal. E eu recomendo que vocês venham esse vídeo para entender mais o caso dele, porque a forma que eu tô falando aqui é uma forma bem resumida e bem pouca, para falar a verdade. Mas o problema é muito sério, e quem quiser ajudar aí, por favor, vai aqui no link da descrição que tá no vídeo. E provavelmente, saca, quem quiser e quem puder ajudar ele, por favor, ajude. Porque é uma situação bem pesada para ele, praticamente. E ele tá praticamente bem desesperado. Então, quem puder ajudar, por favor, ajude. E também quem quiser e quem puder também. Muito obrigado pela sua atenção. Em 2014 foi lançado o trailer de Dead Island 2. Nesse trailer a gente via praticamente um jovem rapaz começando praticamente a sua rotina de caminhada. Ele começa se preparando e a gente vê que ele tem uma mordida no seu braço praticamente. Só que a gente fica se perguntando o que é isso, e praticamente ao longo do trailer a gente vê o caos se instalando na Califórnia, local onde ele está. A gente vê pessoas sendo mortas por zumbi, mais carro acontecendo, helicóptero caindo e ele gradualmente se transformando em um zumbi. E o trailer termina com praticamente uma van praticamente atropelando ele. Tá atropelando sim, praticamente alguém que tava carregando uma marreta praticamente, e acaba batendo nele e ele morre. E esse foi o trailer de Dead Island 2, um trailer que até deixou algumas pessoas meio empolgadas na época. E junto com esse trailer a gente teve algumas informações sobre o jogo, uma gameplay até. E esse foi o trailer de Dead Island 2, o grande anúncio do jogo na verdade. E este aqui é o trailer de Dead Island 2, que foi lançado em 2022. João Carlos, calma aí, mas o primeiro trailer, no caso, o primeiro trailer não saiu em 2014? Na real, esse aqui é o primeiro trailer. Como assim, João Carlos? Me explica. Eu vou explicar. Nesse trailer a gente conhece um novo personagem chamado Jacob, que praticamente está em uma casa. Ele está em uma casa muito de luxo e bem bagunçada, e ele decide sair. E a gente vê que está em uma época zumbi e até levar isso de uma boa. Ele vai até o mercado, e que nem o trailer passado, a gente vê que algumas coisas se permaneceram. Como por exemplo, a gente vê que ainda é uma época zumbi, a temática é meio, saca, em um local meio tropical, como se fosse a própria Califórnia ainda. E praticamente esse foi o trailer de lançamento do jogo. Na verdade, o seu primeiro anúncio. Mas João Carlos, aquele tem lá passado do cara correndo, não foi o grande anúncio não? Então, esse trailer foi lançado em 2022.
E aquele trailer lá do cara correndo foi lançado em 2014. Nós tivemos um total de 8 anos até esse trailer sair. Então tem algo errado aí. E eu vou explicar o que foi. Galera, quem tá falando aqui pra vocês é o João Carlos. E hoje vou trazer aqui pra vocês um vídeo contando sobre por que Dead Island 2 mudou tanto do seu primeiro T até o seu segundo T, e algumas coisas sobre o seu desenvolvimento infernal. Então prepare um lanche, porque o vídeo de hoje vai ser bem... Na verdade, esse documentário vai ser bem grandinho. Na real, esse comentário é meio amador, né? Mas bem, vamos nessa. E veja um futuro mestre Jedi. Dead Island 1 foi lançado há muito tempo atrás praticamente. E esse jogo, vamos ser bem sinceros, Dead Island 1 e o Riptide, na real os jogos iniciais foram lançados, não é um jogos... Nossa, esse jogo é muito legal e tal. É um jogo muito mais ou menos, só que dá pra se divertir e tal. É um jogos até que legais. Só que na época eles foram tratados como se fossem jogos ruins devido a alguns fatores, como por exemplo, os jogos eram meio bugados e também devido ao seu anúncio. Dead Island 1 foi anunciado como se fosse um jogo bem dramático, saca? Com um tema mostrando uma menina, provavelmente você já viu esse tema, mostrando uma menina praticamente já morta, e o tema mostrava como é que ela morreu e tal, e como foi a sua morte praticamente. Só que o jogo é muito mais RPG e combate e nem tinha muito drama. O jogo se levava um pouco a sério, mas nem é um jogo, ai meu Deus e tal, que dramático. Não, o jogo tentava ser dramático, só que não chegava àquele ponto que ia mostrar no T. E praticamente devido a isso o jogo recebeu 2 críticas, saca? E o jogo... O que o jogo é, João Carlos? Então, esse jogo é praticamente... Você pode controlar 4 sobreviventes, não ao mesmo tempo, sim, você pode escolher entre 4 sobreviventes que são personagens diferentes. E você praticamente sai uma ilha paradisíaca e você tem que enfrentar zumbis, pegar armas, fazer missões e chegar até o final do jogo. Esse é o objetivo do jogo, praticamente. Então o jogo, saca, o pessoal ficou meio pensando, não, cara, não é isso que eu tava esperando e tal, tem que ser outra coisa, e veio diferente e tal. E devido a isso o jogo recebeu 2 críticas, como eu havia dito antes. Depois desse jogo, a gente teve mais 2 jogos pelo Konami, que foi o Dead Island Riptide, que praticamente foi um jogo que o pessoal ficou meio desanimado, porque o jogo veio mais bugado praticamente. Esse jogo ele é mais bugado do que o primeiro, pelo que eu sei. E praticamente também a gente teve o Escape Dead Island, que foi o jogo mais, na minha opinião, mais ruim, saca? Porque é um jogo bem chatinho, ele é bem diferente do que os outros jogos eram. Só que o jogo é realmente bem chato, saca? Tipo assim, sério, o jogo é pra ser um jogo meio stealth e tal, só que o jogo falhava miseravelmente em ser um stealth e praticamente é um jogo meio chato. Você não queria mais ver o final praticamente, porque você ficava entediado e tava com raiva de por que esse pessoal se move tão lento e tal. Então, você dá pra ver que a situação da franquia não está muito boa. E Dead Island 2 veio durante essa situação, praticamente. O primeiro anúncio, digamos assim, sobre Dead Island 2, na verdade nem é muito bem um anúncio, é um pequeno vídeo conceitual mostrando o que poderia ser o jogo. Esse vídeo foi totalmente feito para ser meio como se fosse uma ideia de como o jogo seria. E esse vídeo praticamente mostra meio que o plot do jogo, onde a gente vê que após o serviço de Manoi, praticamente o apocalipse zumbi acabou se espalhando, chegando até a Califórnia, Estados Unidos praticamente. E o jogo a gente conhece um pouco sobre o plot, onde praticamente a gente tá na Califórnia e um cara tá praticamente recrutando pessoas para poder enfrentar os zumbis praticamente. O jogo aparentemente ia contar, tipo assim, o jogo tem praticamente, como posso dizer, o jogo se passa realmente após os eventos do primeiro jogo e no segundo, não o segundo, mas tipo assim, no Riptide praticamente, porque o Riptide seria praticamente um Dead Island 2 pequeno praticamente, só que praticamente isso é o que a gente tinha no jogo, é um TI bem conceitual praticamente, praticamente feito só para mostrar, guys, essa é a nossa ideia, ok?
E basicamente é só isso, é um trailer bem pequenininho e tal. Sem contar que é bem difícil encontrar esse trailer, falando bem sério. Eu só encontrei esse trailer porque eu tava pensando sobre o passado do jogo e tal. E eu acabei encontrando isso no Reddit, praticamente. No Reddit, acho que é assim que se chama. Que é aquele local onde pessoas conversam e tal, e tem várias histórias lá dentro e tal. Então, cara, é bem legal saber disso, praticamente. And I got thousands of zombies waiting to be killed. What else could I possibly need? This is JB signing. Após alguns pequenos anos depois, foi finalmente anunciado Dead Island 2, com aquele trailer lá do cara correndo e falando: olha só como estou gostosão e tal. Ai, tô muito feio. E praticamente, como é que eu vou dizer? Além desse trailer, praticamente, como eu havia falado antes, foi também mostrado uma gameplay do jogo, uma gameplay até bem pequenininha, mostrando os estados iniciais, praticamente. A gente pode ver que é inicial porque o jogo tem alguns bugs e tal, pra gente ver como o jogo tá ficando. A gente tem, praticamente, a gente vê um pouco da sua jogabilidade e a gente também tem mais informações, como por exemplo, o local do jogo realmente é Califórnia. Foi questionado aos desenvolvedores por que agora, ao invés de uma ilha, é Califórnia, onde o jogo se passa, porque se você não sabe inglês. O nome do jogo, Dead Island, é literalmente Ilha Morta. E eles dão uma desculpa falando que a Califórnia do jogo tá praticamente, tá praticamente contaminado por zumbis. E assim o local foi meio separado dos Estados Unidos, praticamente com uma quarentena, assim se tornando um local meio inabitável, saca, meio fora e tal. E por isso talvez poderia se considerar uma ilha. Eu não entendi muito bem, mas dá pra aceitar. Americano não sabendo muito bem geografia. Mas praticamente vai ser bem legal. Eles falavam que o jogo tava mais focado na diversão, porque eles viram que ser dramático não tava dando muito certo, eles não sabiam muito bem como fazer. E praticamente eles estavam fazendo o jogo e tal. E eles falavam como o jogo ia funcionar e tal. A gente ia jogar com quatro personagens praticamente diferentes, igual ao primeiro jogo. Só que agora é um mundo muito mais aberto, uma cidade praticamente agora, já que é na Califórnia, com novos zumbis e novas armas. O jogo ia ficar muito mais à diversão do jogador, com o modo multiplayer. E depois eu falar sobre o modo multiplayer do jogo. Desculpa. E etc. Também foi lançado praticamente uma outra gameplay do jogo. Dessa vez foi transmitida ao vivo em um evento de jogos, onde mostrava o multiplayer do jogo com mais 2 jogadores junto com um P. Praticamente essa gameplay foi mostrando 3 pessoas jogando o jogo praticamente, e mostrar mais um pouco, saca? É praticamente a primeira gameplay, só que com algumas melhorias e tal, não tinha tantos bugs assim como é mostrado, e é bem legalzinho praticamente. E praticamente, como é que eu posso dizer exatamente isso? A gente teve mais um pequeno T praticamente do jogo, que é um pouco de gameplay e tal, mostrando algo mais promocional, venha pra nova carnificina que se tornou Califórnia e tal, é mó legal, você vai matar zumbi, saca, meio isso. E praticamente o jogo tinha promessa, e eu tô falando muito praticamente. Atualmente aqui foi anunciado a sua data, Dead Island 2, e ia chegar em algum momento em 2015. João Carlos, mas calma aí, Dead Island 2 lançou em 2023. Sim, tem algo errado aí. Então, João Carlos, o que aconteceu pro jogo ter demorado tanto e tal? Eles levaram mais tempo pra fazer o jogo, ou tiveram que adiar e tal? E aí que vem a parte complicada. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Quando chegou 2015, o jogo não lançou. O pessoal ficou meio em dúvida, o que aconteceu e tal? Porque o jogo não lançou, eu queria jogar o jogo, parecia mó legal e tal, pra vocês e tal. E basicamente só não chegou. Depois foi confirmado que a desenvolvedora que estava fazendo o jogo, que por sinal não é a mesma que estava fazendo o primeiro jogo, quem fez o primeiro jogo foi a Techland, que você pode conhecer pelo Dying Light. Sim, eles fizeram Dying Light também. E depois eu vou chegar aqui no assunto do porquê eles fizeram Dying Light. E bem, como é que eu posso dizer exatamente isso? O jogo não foi lançado devido que a empresa acabou, não a empresa em si, mas a desenvolvedora que estava fazendo o jogo e tal,
praticamente saiu do projeto. Pelo que eu me lembro, aí eu tomei em dúvida do que realmente aconteceu. Ou a equipe que estava fazendo o jogo faliu praticamente, porque eles gastaram tudo que tinha praticamente. Ou eles desistiram do projeto porque eles pensaram, cara, não tá dando muito certo e tal, temos que fazer outra coisa. E eu vou chegar mais a fundo sobre o que tá acontecendo por trás dos textos e tal. Porque, cara, agora vamos entrar no seguinte assunto. Como é que foi o desenvolvimento inicial do jogo? Então, se prepare porque vai ser interessante isso daqui. Ok, agora vamos falar sobre como é que foi o desenvolvimento inicial de Dead Giant 2. Quando o pessoal estava planejando como seria o jogo e etc., as primeiras ideias que o pessoal queria que o jogo fosse um pouco mais dinâmico na questão de você poder se movimentar. Como assim, Carlos? Então, eu tô tentando descrever isso com minhas próprias palavras, que nem eu tô entendendo muito bem. Mas, tipo assim, o pessoal que tava planejando o jogo e tal, que por sinal é a mesma desenvolvedora do primeiro jogo e tal, então eles estavam aqui nesse momento, eles queriam que o jogo fosse um pouco mais diferente. Tivesse uma pegada um pouco mais, tipo assim, você poder andar por aí, porém você poder usar muito mais movimentação, como se você estivesse fazendo parkour. E você poder subir em cantos, dar voada nos zumbis, lutar, tipo assim, fisicamente, com eles usando sua movimentação, como por exemplo, dar voadora neles, dar um soco na cara deles, que isso já tinha no primeiro jogo, você podia dar chutes e dar socos, só que fosse mais dinâmico e tal. E praticamente o jogo ia seguir um esquema muito mais de parkour, praticamente. Quando eles foram integrar isso para produtor do jogo, que é o pessoal que, tipo assim, distribui e tal, acho que eu vou chamar essa produtora de distribuidora. Eles viram essas ideias e falam o seguinte: isso não é Dead Giant. Então, com isso, as primeiras ideias acabaram sendo descartadas. Só que o pessoal queria tanto, mas tanto, tipo assim, o pessoal que teve essas ideias falaram, cara, eu gostei disso aqui, eu quero utilizar para outro jogo. E assim surgiu Dying Light. Sim, Dying Light realmente surgiu devido a Dead Giant. Não só porque a Techland, desenvolvedora de Dead Giant 1 e de Dying Light, também, né, tipo assim, não só porque eles foram os mesmos criadores de Dead Giant e Dying Light, com comparação com Dead Giant, é praticamente uma coisa absurda você ver que Dead Giant é muito melhor e é praticamente uma evolução de Dead Giant. Como também o jogo surgiu praticamente através da ideia descartada que a distribuidora do jogo acabou jogando no lixo. Então sim, Dying Light realmente surgiu devido a, tipo assim, a Dead Giant mesmo, saca? E com a parceria com a Warner Bros, o pessoal que estava fazendo o jogo ficou muito mais obcecado em fazer Dying Light, porque estavam com maior orçamento devido à parceria com a Warner Bros e tal. E eles pensaram, cara, eu não quero mais fazer o Dead Giant 2, saca? E a distribuidora chegou e falou, ok, vocês aceitam dar o jeito do jogo para outra distribuidora e tal? E o pessoal falou, ok e tal. E assim, Dead Giant 2 acabou indo nas mãos de outra pessoa. Tipo, Carlos, isso foi no meio do desenvolvimento do segundo jogo? Isso foi no início, quando eles estavam pensando em como ser o jogo e tal, saca? E assim praticamente surgiu aqueles primeiros trailers iniciais, saca? Aquele trailer conceitual, os primeiros trailers de anúncio e essas gameplays. Então, realmente, o pessoal do meu jogo não tá envolvido com esse segundo, saca? Porque eles estavam ocupados com Dying Light, porque parecia um projeto muito maior e muito melhor e tal. E assim, o pessoal tava nas mãos lá do Dead Giant 2, saca? Tipo assim, deixa com eles porque é um projeto muito menor e tal, e a gente tá mais empolgado aqui com outro jogo e tal. Porém, no meio das ideias que o pessoal tava tendo para Dead Giant 2, tipo assim, o que o pessoal tava pensando e tal, tipo, uau, cara, vamos fazer isso daqui e tal, chegou a distribuidora do jogo e falou, olha só, eu quero que esse jogo aqui tenha um multiplayer para 8 pessoas, seja mundo aberto e que tenha toda a Califórnia que tem na vida real aqui dentro do jogo, porque a Califórnia do jogo é uma cidade real, sabe? Que existe no nosso mundo. E eles queriam que todo jogo tivesse toda a Califórnia que tem na vida real e tal. Toda a cidade inteira, praticamente. E aí os desenvolvedores chegaram pra eles e falaram, olha, calma aí, como assim e tal? Como assim multiplayer para 8 pessoas? A gente não sabe muito bem como vai fazer isso e tal. E ele não sabe se vai dar pra encher todo o local da Califórnia da vida real dentro do jogo e tal.
E nesse momento a distribuidora chegou para eles após dar todas essas ideias do jogo ser praticamente ter multiplayer para 8 pessoas, ter um mundo aberto baseado e tendo tudo que tem na California na vida real. Eles olharam para os desenvolvedores e falaram o seguinte: Tô nem aí, continua reclamando que tô nem aí. sim! O pessoal perguntou para a distribuidora: então, como é que a gente vai fazer um jogo multiplayer para 8 pessoas e com um mapa gigantesco? E a distribuidora só falou: eu não sei, se vira aí. Eu não tô usando, realmente, os desenvolvedores falaram isso. Mas, João Carlos, por que estão recusando fazer isso? Então, porque se recusar assim ia dar problema e tal, a distribuidora já não é uma coisa boa para isso e tal, então é melhor, vamos arriscar pelo menos. Então eles meio que forçados a botar isso, saca? E quando o jogo foi anunciado, o pessoal tava começando a, a ficar animado com o jogo, porque vai ser algo bem legal e tal, então eles pensaram, tá, vamos tentar lançar isso o mais rápido possível para 2015, porque a gente não tem certeza se o jogo vai lançar ainda no próximo ano e tal. Então eles tentaram fazer o jogo e tal. E praticamente Dead Giant 2 ia funcionar como se fosse um MMORPG. Não é RPG, mas como se fosse um MMO mesmo, saca? Você sabe o que é um MMO? Pelo que eu sei, MMO é praticamente aquele estilo de jogo onde você está em um mundo onde tem vários players ao seu redor. Players que praticamente podem ser seus amigos, como também outras pessoas aleatórias estão lá, praticamente. E você faz algumas missões, vive naquele mundo, conhece aquele mundo e etc, sabe? Você vive um mundo aqui dentro daquele jogo e tal. E Dead Giant 2 ia funcionar assim: você ia estar na Califórnia em um apocalipse zumbi, ia fazer missões com NPCs e tals. E o jogo ia funcionar assim, saca? Obviamente, o jogo ia ter updates ao longo do tempo, tanto que é citado que iam atualizar o jogo ao longo do tempo. Talvez o jogo ia ter uma campanha, ou seja, um modo história, talvez. Só que o foco é praticamente fazer um jogo de mundo aberto, onde você pudesse se divertir e tal. Essa é a ideia. Então, tava rolando até que tudo bem. Quer dizer, eles tinham que pensar algumas coisas porque tinham algumas coisas meio inacabadas e tal. Mas de repente eles perceberam uma coisa: o jogo não tava começando. Como posso dizer? Já estava praticamente no início do ano onde eles tinham que lançar o jogo e tal. E eles perceberam que o jogo não estava começando a funcionar bem. O jogo estava começando a dar algumas falhas e tal. E ao ponto que o jogo nem abria. Ah não, sério? Sim, o jogo não tava rodando bem. Ele não tava bem, pelo que eu sei, o jogo não tava abrindo, saca? Essa parte é meio mentira. O jogo estava aparentemente abrindo, só que o jogo não tava funcionando muito bem. Você abria, o jogo tava muito mal, mal otimizado. Você abria e para você apertar play, levava 5 minutos porque o jogo tava muito lento. Isso devido que o jogo tava muito grande, saca? Porque a empresa falou: vamos colocar o mapa inteiro da Califórnia do jogo. E o jogo tinha multiplayer para 8 pessoas e tal. Então o jogo tava realmente muito pesado, saca? E para tentar resolver esse problema e a tempo, porque eles já estavam dentro onde o jogo ia ser lançado e tal, e tinha coisa a fazer ainda, eles chamaram umas pessoas técnicas da Etine que eles estavam usando para fazer o jogo. Só que não deu muito certo, ao ponto que eles falam: cara, tá difícil, a gente não pode fazer mais nada. Então, devido a isso, essa desenvolvedora que estava fazendo o jogo acabou não conseguindo mais ficar com o jogo. Resumindo, eles perderam o jeito do jogo e Dead Giant 2, a versão 10 no caso, foi descartada. A distribuidora então levou para outra equipe de desenvolvedor de jogos, saca? Para poder fazer o jogo. E falaram só: então, já é, vocês não vão mais fazer o jogo e tal, então se vinha aí. E devido a isso, o jogo não foi lançado aquele ano. O jogo foi meio que falado que a gente teve alguns problemas e tal, então o jogo não vai mais lançar esse ano. E praticamente muita gente pensou que o jogo ia ser cancelado naquele dia, saca? Naquele ano. Só que o pessoal, a nova equipe do jogo, que no caso, a nova equipe que a distribuidora acabou dando jeito do jogo, falou: não, a gente vai tentar lançar o jogo e tal, o jogo tá com a gente agora e tal, vamos tentar lançar. E o jogo não lançou. A ideia que eles tinham é que o jogo ia sair em 2016, só que não lançou ainda.
E o jogo acabou entrando no que algumas pessoas chamam de Develop Hell, que se você aqui não sabe, é praticamente quando o jogo tá há tantos anos sendo feito, devido, tipo assim, o jogo tá levando muito tempo para ser feito, mas não em questão, tipo assim, ainda estão trabalhando e tal. Não é exatamente isso, sabe? Não é só, o jogo tá levando tempo e tal para ser feito, não. A gente geralmente esse update é dado a esses desenvolvimentos que estão demorando muito devido a que tá rolando alguns problemas, como por exemplo conflitos na equipe devido a ideias ou outras coisas, falta de engajamento no projeto, também outros problemas como por exemplo como é que posso dar um exemplo aqui, problemas por pedir, como por exemplo a gente não tem noção do que a gente tá fazendo aqui e tal, e principalmente questão de dinheiro, saca? Então o jogo acabou então no Develop Hell praticamente, onde tava há muitos anos sendo feito e tal, e eles nem ao menos estavam conseguindo andar direito, saca? Só que isso acabou praticamente levando que esse estúdio novo que estava fazendo o jogo e tal, também perdesse seus direitos, devido a que, cara, a gente não tem nada, vocês não estão fazendo muita coisa e tal, a gente tem que, tipo assim, ter mais, andar mais com esse jogo e tal, e esse estúdio não tava conseguindo, então eles acabaram dando os direitos do jogo para praticamente outra equipe ou um outro estúdio que viu o jogo e falou, cara, vamos descartar tudo isso. E esse novo estúdio, agora com o jogo em suas mãos, praticamente começou tudo. O jogo não ia ser mais um mundo aberto gigantesco, e sim ia ser nem mundo aberto mais. Tipo assim, o jogo ia ter esse mundo aberto, só que não é do jeito que a gente tá vendo mais hoje em dia e tal. Tipo assim, um mundo gigantesco e tal. A gente ia ter algumas áreas onde a gente pode explorar e tal, e são áreas meio abertas e tal, só que não é mais tipo assim, eu vou explorar o mundo todo. Não, são só áreas que a gente pode explorar e tal. E também uma nova história e nova jogabilidade, novos detalhes. Resumindo, todo o jogo foi tocado, modificado e recomeçado tudo no zero. E em 2022 a gente teve o primeiro trailer dessa versão praticamente, que na verdade foi o trailer mostrando que o jogo ainda estava vivo e ia lançar no próximo ano daquele ano, que é 2023. E vai pensar que antes do jogo ser anunciado, tipo assim, antes da gente ter esse trailer, a gente teve um vazamento falando que o jogo foi lançado, que o jogo ia lançar ainda e tal, e e a gente ia ter mais novidades e tal, então não foi muito bem uma surpresa para alguns. Mas o jogo realmente lançou, sério mesmo, o jogo lançou, e o jogo praticamente trouxe coisas muito novas, sendo realmente uma continuação da história original do jogo, onde praticamente a gente continua os eventos, só que com novos personagens e algumas coisas aqui que praticamente, como é que posso dizer, algumas coisas que estavam nessa versão antiga do Dead Island 2, que é aquela do mal gigantesco e tal, bem ambicioso praticamente, algumas que foram meio que reutilizadas aqui, como por exemplo alguns personagens têm algumas ideias parecidas com alguns personagens antigos, como por exemplo o Ryan aqui desse jogo, ele se parece muito com outro personagem que também tem o mesmo nome de Ryan, que praticamente os dois são meio bombeiros e são meio que os tanques, saca, os caras fortões do jogo. Só que a diferença é que além dos visuais tocados e personalidades diferentes, a gente também tem um negócio de história tocados, porém são personagens ainda bem parecidos em algumas questões. Também a gente também tem o Jacob e o John. O John é um dos personagens da versão antiga, e aqui o Jacob, ele se parece um pouco em questão de visual, saca o casaco e tal, que estilo meio e tal. Mas são coisas totalmente diferentes, saca? A equipe do jogo realmente reutilizou algumas coisas em questão de ideias e conceitos, só que deu o seu próprio toque praticamente, saca? Só pegando pequenas coisas e tal. Tanto que nesse jogo a gente tá na Califórnia. Não na Califórnia ainda, saca? Mas tipo assim, a gente tá em Los Angeles praticamente. E a gente pode andar em alguns locais e tal, saca? Isso aí, cara. Esse jogo, Dead Island 2, é muito bom pra quem ama jogos zumbis, falando bem sério. Mas antes também eu tenho que falar uma coisa, que isso foi meio passado, mas eu não citei aqui ainda. Em 2020, antes da gente imaginar que Dead Island 2 ia lançar novamente, ou no caso, ia voltar à vida, a gente teve um vazamento da versão antiga do jogo. Sim, aquela lá do mapa gigantesco e tal. No caso, essa versão vazou na internet do nada, ninguém ficou, saca, meio que imaginando como isso poderia ter acontecido, o pessoal ficou meio surpreso. E essa versão é a jogável, algumas pessoas ainda têm essa versão antiga, porém pelo que eu sei essa versão foi meio que removida da internet, saca? No entanto, a gente tem gameplays do pessoal jogando essa versão. Inclusive estou usando algumas gameplays de um canal que gravou algumas gameplays dessa versão antiga.
E a gente ainda pode ter mais noção como o jogo é até então naquela época. E a gente ainda vê que o jogo tem alguns bugs e tal, mas dá pra ver que o jogo ainda tinha muita coisa já ponta e tal, que praticamente fica meio louco imaginar, tipo assim, é meio louco imaginar que o pessoal que lançou o jogo meio que descartou tudo isso, saca? É meio loucura imaginar isso, mas realmente tinha muita coisa que já estava ponta e tal, e o pessoal meio que descartou, provavelmente por achar insatisfatório e tal. E essa versão antiga, realmente a gente vê como é que o jogo é e tal. E a gente vê que, apesar de ainda as coisas meio desatualizadas e bugadas e inacabadas, o jogo ainda é meio jogável. E é legalzinho, mas não é, saca, uma experiência completa e muito menos, tipo assim, como é que pode ser? A gente praticamente pode dizer que a versão atual do Dead Island 2, que é aquela lá que eu citei agora, que foi lançada, é bem superior a essa versão antiga que a gente via nos trailers e tal. Realmente, a versão que nós temos agora é uma versão completa. Apesar dessa versão ter alguns tacinhos ainda meio superiores à versão que nós temos. Só que ainda a versão atual que a gente tem é superior a essa antiga. E vai pra citar que além de algumas mudanças, a gente também teve uma mudança meio de tom de jogo, saca? Como assim, Carlos? Então, no Dead Island que nós temos agora, o 2 no caso, o Dead Island 2 que a gente tem um tom um pouco mais comédia, mas ao mesmo tempo meio sério, sombrio, saca? E o que a gente vê nesse jogo, nessa versão antiga praticamente, a gente vê que o tom é total diversão e comédia. E falando bem sério, eu gosto muito do tom que tem no Dead Island 2, é bem divertido, praticamente. Tipo assim, é divertido, mas ao mesmo tempo é bem sombrio e acho isso bem legal. Então eu posso dizer que o trabalho que essa nova equipe teve com o jogo foi muito melhor do que o trabalho que o pessoal teve com essa versão antiga, falando bem sério. Então, podemos dizer que, apesar do jogo ter demorado bastante, de ter tido vários adiamentos e a gente ter ficado num limbo sem saber como o jogo seria e tal, a gente pode dizer que pelo menos o jogo teve uma ótima escolha de recomeçar do zero, respirar e tentar fazer tudo de novo. E a gente tem agora uma versão completa para nós, muito melhor do que a versão antiga. E bem, finalmente o jogo foi lançado e está em nossas mãos. E falando novamente, que bom que o jogo finalmente lançou. Eu lembro que em um dos meus canais antigos eu fiz um vídeo falando sobre o Dead Island. Na época o jogo não foi lançado, a gente nem sabia se o jogo ia sair. E eu lembro que nesse vídeo eu falava tão animado como o jogo ia ser bom e tal. E no final eu percebi que a versão que a gente tem agora é totalmente diferente da versão antiga. E na época quando eu vi que o jogo... Quando o jogo foi realmente anunciado e tal, essa nova versão no caso, eu lembro que eu fiquei meio confuso, tipo assim, cadê tudo aquilo que a gente fez na versão antiga e tal? E após isso eu acabei descobrindo e tal, e cara, foi bem legal fazer esse vídeo pra falar a verdade. E, sério, eu sei que esse vídeo provavelmente ficou bem chato e ninguém pediu praticamente, só que foi um vídeo bem divertido pra mim, saca? Porque eu gosto de jogos de zumbis e Dead Island foi um jogo bem interessante pra mim na época, saca? E eu realmente gostei desse jogo na versão final, saca? Dead Island 2 é um jogo bem divertido e até que bem realista em questão de matar zumbis. Realmente, o jogo é bem dinâmico quando você mata um zumbi e é bem demais praticamente. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido divertido pra você que viu até o final. Eu tô bem ocupado aqui com algumas coisinhas aqui em casa. E sério, fazer vídeos realmente me anima e tal. E eu espero que todos fiquem bem, saca? E que você que viu esse vídeo até o final, vocês no caso, estejam bem. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido entreter você até o final. E bem, é isso. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreva aqui no canal. E se você por acaso gostou de mim e tal, me segue lá no meu Instagram, que eu posto muita coisa lá praticamente. Coisas meio desnecessárias às vezes, mas coisa que eu posto e tal. E caso queira ver mais coisas aqui no canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação do canal e tal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Se cuidem e foi!
Eu sou bonitão, olha só esses músculos, olha só essas pernas, olha só minha boca. Que bonito, que pena dos feios. O que é isso? Não, não pode ser. É a idade. Não, 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 meu